Livro Carta Aberta aos Católicos Perplexos, Monsenhor Marcel Lefebvre. 12. Comunismo e maçonaria. Resumamos. O bom senso cristão se choca a cada instante com a nova religião. O católico está exposto a uma dessacralização geral. Tudo se lhe mudou, adaptou. Tentam convencê-lo de que todas as religiões trazem a salvação, que a Igreja acolhe indistintamente os cristãos separados e mesmo o conjunto dos crentes, inclinem-se eles diante de Buda ou de Krishna. Explica-se que os clérigos e os leigos são membros iguais do povo de Deus, de modo que leigos designados para funções particulares assumem tarefas clericais, celebram sozinhos os enterros e encarregam-se do viático aos doentes, enquanto que os clérigos assumem as tarefas dos leigos, se vestem como eles, vão trabalhar nas usinas, se inscrevem nos sindicatos, fazem política. O novo direito canônico reforça essa concepção. Ele confere prerrogativas inéditas aos fiéis, reduzindo a diferença entre esses e os sacerdotes, e instituindo o que se chama de direitos. Teólogos leigos podem ter acesso às cátedras de teologia nas universidades católicas. Os fiéis participam do culto divino, no que estava reservado a certas ordens menores, e à administração de certos sacramentos, distribuição da comunhão, participação no testemunho ministerial das cerimônias do casamento. Fórmula suspeita, pois a doutrina de sempre ensina que a Igreja de Deus é a Igreja Católica. Hoje lemos que a Igreja de Deus subsiste na Igreja Católica. Se aceitam essa formulação recente, pareceria que as comunidades protestantes e ortodoxas fariam igualmente parte dela, o que é falso, uma vez que elas se separaram da única Igreja fundada por Jesus Cristo. Credo in unam sanctam ecclesiam. O novo direito canônico foi redigido às pressas e na confusão, e a prova disso é que, promulgado em janeiro de 1983, ele recebia, em novembro do mesmo ano, 114 modificações. Também isso desconcerta o católico, que tinha o hábito de se referir à legislação eclesiástica como a qualquer coisa de fixo. Se como pai de família ele tem a preocupação de educar bem seus filhos, quer seja praticante assíduo ou afastado da prática dos sacramentos, as decepções o esperam. As escolas católicas adotaram em numerosos casos a coeducação, ministra-se nelas a educação sexual, o ensino religioso desaparece nas classes superiores. Não é raro encontrarem-se professores com orientações socialistas, senão comunistas. Por ocasião de uma questão que causou muito rumor no oeste da França, um desses educadores, eliminado pelos pais e depois reintegrado pela direção diocesana, apresentava assim sua defesa. 6 meses depois de ter entrado em Notre-Dame, um pai de aluno quis simplesmente eliminar-me, pois no início do ano eu me havia apresentado sob todos os pontos de vista, político, de esquerda, social, religioso. Não era possível, na sua opinião, ser professor de filosofia e socialista num estabelecimento privado. Outro caso que sucede no norte. Um novo diretor é nomeado numa escola pela direção diocesana. Os pais se dão conta, ao cabo de algum tempo, de que ele é militante num sindicato de esquerda, de que se trata de um sacerdote reduzido ao estado leigo e casado, de que seus filhos não parecem ter sido batizados. Pelo Natal, ele organiza uma festa para os alunos e os pais, com a participação do Secours Populaire, que é, como se sabe, uma organização comunista. Então os católicos de boa vontade se perguntam se é útil fazer esforços para pôr seus filhos na escola católica. Numa instituição para moças do centro de Paris, o catequista se apresenta numa manhã com o capelão da penitenciária de Fresnes, que acompanha um jovem detento de 18 anos.
Eles explicam às alunas que os prisioneiros se sentem muito sós, que têm necessidade de afeição, de contatos com o exterior e de correspondência. Se uma ou outra das alunas quiser tornar-se protetora, ela pode dar seu nome e seu endereço. Mas, sobretudo, não se deve falar disso aos pais, pois eles não compreendem essas coisas. Isso deve permanecer um assunto de jovens. Noutro lugar, é uma professora primária que é repreendida, dessa vez por um grupo de pais, por ter ensinado a seus alunos fórmulas de catecismo e a Ave Maria. Ela foi absolvida pelo bispo, coisa que não poderia ser mais normal, mas que parece tão insólita que a carta foi reproduzida na Família Educatrice e assinala um acontecimento. Como entender isso? Quando o governo francês decidiu acabar com a escola católica, esta se mostrou vulnerável, porque na quase totalidade dos casos não correspondia mais à sua missão, quer num ponto, quer em vários. Seus adversários tinham motivos de dizer: o que vocês acrescentam ao sistema educativo? Para que servem? Nós fazemos a mesma coisa. Por que duas escolas? Certamente encontram-se ainda reservas de fé, e convém render homenagem a numerosos professores conscientes de suas responsabilidades. Mas o ensino católico não se afirma mais de um modo claro em face da escola pública. O ensino católico já percorreu uma boa metade do caminho no qual o conduzem os zeladores do laicismo. Foi-me relatado que nas manifestações de rua, alguns grupos haviam causado escândalo cantando: "Queremos Deus nas nossas escolas". Os organizadores tinham secularizado o mais possível os cantos, os slogans, os discursos, a fim de que, diziam eles, não pôr em posição embaraçosa as pessoas que tinham vindo sem preocupações religiosas particulares, e entre as quais se encontravam não católicos e até socialistas. É fazer política querer afastar o comunismo e o socialismo de nossas escolas? O católico sempre pensou que a Igreja se opunha a essas doutrinas devido ao ateísmo militante que elas professam. Ele tem visto perfeitamente razão quanto ao princípio e quanto às aplicações. O ateísmo determina modos radicalmente diferentes de conceber o sentido da vida, o destino das nações, as orientações da sociedade. Causa ainda mais estranheza ler em Le Monde, de 5 de junho de 1984, que Dom Lustiger, respondendo às perguntas desse jornal e exprimindo, por outro lado, várias ideias muito justas, queixa-se de ter visto escapar uma oportunidade histórica com o voto do parlamento sobre a escola livre. Essa oportunidade, explica ele, consistia em encontrar, junto com socialistas e comunistas, certo número de valores fundamentais para a educação das crianças. Que valores fundamentais comuns pode haver entre a esquerda marxista e a doutrina cristã? Uma é o oposto da outra. Mas o católico vê, com surpresa, intensificar-se o diálogo entre a hierarquia eclesiástica e os comunistas. Os dirigentes soviéticos e também terroristas, como Yasser Arafat, são recebidos no Vaticano. O concílio deu o tom, recusando renovar a condenação do comunismo. Não encontrando nem sinal disso nos esquemas que lhes eram submetidos, 450 bispos tinham assinado uma carta reclamando uma emenda do texto nesse sentido. Eles se apoiavam nas condenações passadas, em particular na afirmação de Pio XI, que qualificava o comunismo de intrinsecamente perverso, significando com isso que não havia nessa ideologia aspectos negativos e aspectos positivos, mas que se devia rejeitá-lo em sua integridade. Tem-se lembrança do que adveio daí. A emenda não foi transmitida aos padres. O secretariado central do concílio declarou não ter tido conhecimento dela.
Depois, a comissão admitiu que a tinha recebido, mas demasiadamente tarde, o que não era exato. Foi um escândalo que terminou pela anexação, por ordem do Papa, à Constituição Gaudium et Spes de uma passagem alusiva sem grande alcance. Quantas declarações de bispos para justificar, se não para encorajar, a colaboração com os comunistas, independentemente do ateísmo ostensivo. Não compete a mim, mas aos cristãos, que são adultos responsáveis, dizia Dom Matagrin, ver em que condições eles podem colaborar com os comunistas. Para Dom Delorme, os cristãos devem lutar por mais justiça no mundo, com todos os que são animados pela justiça e pela liberdade, inclusive os comunistas. É o mesmo tom em Dom Pouparde, que incita a trabalhar com todos os homens de boa vontade em todas as obras da justiça onde se constrói incansavelmente um mundo novo. Num boletim diocesano, a oração fúnebre de um padre operário dizia assim: ele tomou o partido do mundo dos trabalhadores por ocasião das eleições municipais. Não podia ser o sacerdote de todos. Ele optou por aqueles que faziam a escolha da sociedade socialista. Foi duro para ele. Criaram-se inimigos, mas também muitos novos amigos. Tito Paulo era um homem posicionado. Um bispo dissuadia há pouco tempo seus sacerdotes de falar nas suas paróquias da obra Aide à l'Église en détresse, dizendo: minha impressão é que esta obra se apresenta sob aparência muito exclusivamente anticomunistas. Verifica-se com assombro que a desculpa dada a este gênero de colaboração repousa sobre a noção, falsa em si mesma, de que o Partido Comunista teria por objetivo instaurar a justiça e a liberdade. É preciso relembrar as palavras de Pio IX. Se os fiéis se deixam enganar pelos promotores das manobras atuais, se consentem em conspirar com eles para os sistemas perversos do socialismo e do comunismo, que o saibam e o considerem seriamente. Acumulam para si mesmos e junto do divino juiz tesouros de vingança no dia da cólera. Enquanto esperam, não provirá dessa conspiração nenhuma vantagem temporal para o povo, mas antes um aumento de misérias e de calamidades. Para ver a justeza dessa advertência, lançada em 1849, há mais de 140 anos, basta observar o que acontece em todos os países colocados sob o jugo comunista. Os acontecimentos deram razão ao Papa dos Silabos, e não obstante isso, a ilusão continua viva e mesmo se acentua. Mesmo na Polônia, país católico, os pastores não apresentam mais a questão da fé católica e da salvação das almas como primordial e que deve fazer aceitar todos os sacrifícios, inclusive o da vida. O que mais importa no seu espírito é não provocar ruptura em Moscou, o que permite a Moscou reduzir a uma escravidão ainda mais completa o povo polonês sem encontrar a verdadeira resistência. O padre Floridil mostra com clareza os compromissos da Ostpolitik vaticana. É sabido que os bispos tchecoslovacos, consagrados por Monsenhor Casaroli, são colaboradores do regime, como são os bispos que dependem do Patriarcado de Moscou. Feliz de ter podido dar um bispo a cada diocese húngara, o Papa Paulo VI rendeu homenagem a János Kadar, primeiro secretário do Partido Comunista Húngaro, principal promotor e o mais autorizado da normalização das relações entre a Santa Sé e a Hungria. Mas o Papa não dizia o preço elevado pelo qual tinha sido paga esta normalização: a instalação em postos importantes da Igreja de padres da paz. De fato, grande foi o estupor dos católicos quando ouviram o sucessor do cardeal Mindszenty, o cardeal
Laszlo Lekai, prometer intensificar o diálogo entre católicos e marxistas. Falando da perversidade intrínseca do comunismo, Pio XI acrescentava: e não se pode admitir em nenhum terreno a colaboração com ele da parte de qualquer um que deseje salvar a civilização cristã. Essa ruptura com o ensino da Igreja, ajuntando-se àquelas que enumerei, obriga-nos a afirmar que o Vaticano está ocupado por modernistas e por homens deste mundo que acreditam encontrar as astúcias humanas e diplomáticas mais eficácia para a salvação do mundo do que aquilo que foi instituído pelo divino fundador da Igreja. Citei o cardeal Mindszenty. Como ele, todos os heróis e os mártires do comunismo, em particular os cardeais Beran, Stepinac, Wyszynski, Slipsy, são considerados como testemunhas embaraçosas pela atual diplomacia vaticana, e acrescentemos como reprovações mudas no que respeita aos primeiros, já falecidos na paz do Senhor, enquanto que se abafa a grande voz do cardeal Slipy. As mesmas aproximações se realizam com a maçonaria. Não obstante a declaração sem ambiguidades da Congregação para a Doutrina da Fé, em fevereiro de 1981, a qual havia precedido uma declaração da Conferência Episcopal Alemã em abril de 1980. Mas o novo direito canônico não faz menção delas e não formula expressamente nenhuma sanção. Os católicos souberam anteriormente que os maçons B'nai B'rith tinham sido recebidos no Vaticano, e numa data recente, o arcebispo de Paris acolhia, para uma conversa, o grão-mestre de uma loja, enquanto certos eclesiásticos não se cansam de querer reconciliar a sinagoga de Satanás com a Igreja de Cristo. Tranquilizam os católicos, dizendo-lhes, como para o resto: a condenação das seitas ontem era talvez fundada, mas os irmãos da maçonaria não são mais aqueles que eram. Vejamo-los então agindo. O escândalo da loja P2 na Itália está ainda bem fresco nas memórias. Na França não há dúvida de que a lei laica contra o ensino livre é antes de tudo obra do Grande Oriente, que multiplicou as pressões junto ao presidente da República e de seus filiados presentes no governo e nos gabinetes ministeriais para que se realize, enfim, o grande serviço da educação nacional. Eles agiram mesmo desta vez às claras. Jornais como Le Monde fizeram regularmente a justificação de suas negociações. Seu plano e sua estratégia foram publicadas em suas revistas. Devo acrescentar que a maçonaria é sempre o que era. O antigo grão-mestre do Grande Oriente, Jacques Mitterrand, que confessava pelo rádio em 1969: nós tivemos sempre bispos e padres nas nossas lojas. Fazia a seguinte profissão de fé: se colocar o homem sobre o altar, em vez de nele colocar Deus, é o pecado de Lúcifer. Então, todos os humanistas, desde o Renascimento, cometem este pecado. Essa foi uma das censuras invocadas contra os maçons quando foram excomungados pela primeira vez pelo Papa Clemente XII em 1738. Em 1982, o grão-mestre Jorge Marcal não dizia outra coisa. É o problema do homem que prevalece. Na primeira ordem de suas preocupações, quando foi reeleito, figurava o reembolso do aborto pela Seguridade Social, passando por esta medida a igualdade econômica das mulheres. Os maçons penetram na Igreja. Em 1976, informava-se de que aquele que tinha sido a alma da reforma litúrgica, Monsenhor Bugnini, era maçom. Pode-se julgar dessa revelação que não era ele o único. O véu que cobria a maior mistificação da qual o clero e os fiéis foram objeto
começava a rasgar-se. Vê-se mais claro com o tempo e os adversários seculares da Igreja também. Há alguma coisa que mudou na Igreja, escreve Jacques Mitterrand. As respostas formuladas pelo Papa às questões mais candentes, como o celibato dos padres ou a regulação dos nascimentos, são ardentemente contestadas no seio da própria Igreja. A palavra do soberano pontífice é questionada por certos bispos, por padres, por fiéis. Para o maçom, o homem que discute o dogma já é um maçom sem avental. Outro irmão, M. Marsaldon, do rito escocês, fala assim do ecumenismo cultivado durante o concílio. Os católicos, particularmente os conservadores, não devem esquecer de que todo caminho conduz a Deus, e deverão manter-se nesta corajosa noção de liberdade de pensamento, que pode-se verdadeiramente falar aí de revolução, partindo de nossas lojas maçônicas, se espalharam magnificamente sobre a cúpula de São Pedro. Eu queria citar ainda um texto que esclarece essa questão e mostra quem espera ser o vencedor do outro, na reaproximação proposta pelo padre Six e pelo padre Riquet. Ele é extraído da revista maçônica Humanisme, número de novembro-dezembro de 1968. Entre os pilares que desabariam mais facilmente, citemos o poder doutrinal dotado da infalibilidade que tinha pensado solidificar há 100 anos o primeiro concílio do Vaticano, e que acaba de suportar assaltos conjugados por ocasião da publicação da encíclica Humanae Vitae. A presença real eucarística que a Igreja tinha conseguido impor às massas medievais e que desaparecerá com o progresso das intercomunicações e das concelebrações entre padres católicos e pastores protestantes. O caráter sagrado do sacerdote, que decorria da instituição do sacramento da ordem e que cederá o lugar a um caráter eletivo e temporário. A distinção entre a Igreja dirigente e o clero negro, operando-se um movimento, de agora em diante, da base para cima, como em toda a democracia. A desaparição progressiva do caráter ontológico e metafísico dos sacramentos e, com toda certeza, a morte da confissão, tornando-se o pecado, na nossa civilização, uma das noções mais anacrônicas que nos legou a severa filosofia da Idade Média, herdeira do pessimismo bíblico. Notem que os maçons estão prodigiosamente interessados no futuro da Igreja, mas é para devorá-la. Os católicos devem sabê-lo, não obstante as sereias que procuram fazê-los dormir, e de todas essas forças destruidoras, são estritamente dependentes uma das outras. A maçonaria se define como a filosofia do liberalismo, cuja forma aguda é o socialismo. O conjunto se agrupa muito bem sob o termo empregado por Nosso Senhor: as portas do inferno.